right. Oh no! Sparks! We almost made it. Xenoblade Chronicles 3 chega nesse dia 29 de julho para Nintendo Switch e após algumas boas horas de jogo, em contato antecipado que eu estou tendo aqui no jogo, posso dizer para vocês com toda certeza que essa é, se não a melhor entrada da série, ela é concorrente com certeza a ser uma das melhores da série. Olá pessoal, aqui quem fala é Andrei Dyer e hoje nós vamos fazer aqui um vídeo falando um pouco sobre minhas primeiras impressões sobre Xenoblade Chronicles 3. Então pessoal que for chegando, não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, se for sua primeira vez aqui, sintam-se à vontade, peguem a pipoca e vamos que vamos falar um pouco mais sobre esse jogo que promete ser um dos melhores jogos do ano aí no Nintendo Switch. I'd better send them off. O nosso protagonista se chama Noah, ou carinhosamente falando Noé. Geralmente Noah em inglês é o nome que se dá para Noé. E ele é um Officer. Officer é uma classe do jogo em que o personagem ele é incumbido de cantar uma espécie de uma canção com a flauta dele e dar alívio para a alma das pessoas que acabam morrendo em combate, acabam morrendo nos campos de batalha, né? Mais ou menos como se fosse uma valquíria, vamos dizer assim, né? E eu não quero entrar muito na parte da história para não dar spoilers, né, galera? Mas aqui é uma coisa mais como uma introdução mesmo, né? O jogo se passa num mundo onde existem dois grupos, né, duas facções que vivem em guerra, que eles são treinados para guerra desde muito pequenos, eles são gerados já para guerra. E é um jogo que levanta muito sobre essas questões da guerra. Desde cedo eles são treinados para a guerra, eles vão para o campo de batalha se degladiar, se matarem, e em momento algum nenhum deles levanta algum julgamento ou se questiona por que disso. Eles apenas são como se fossem máquinas de guerra, até que algo inesperado acontece e muda todo o padrão, né? Muda todo o pensamento, e aí que começa realmente a história do jogo. Não vou entrar em detalhes para dizer o que é, mas é fantástico e eu não quero estragar a experiência do pessoal que for jogando. Os personagens do Xenoblade Chronicles 3, cara, eles seguem o padrão dos outros jogos da série e são muito carismáticos. Você acaba se interessando cada vez mais a continuar com a história quando você vai conhecendo melhor um pouco de cada personagem. Então eu acho que a Monolith Soft parece que dessa vez, né, essa primeira impressão que eu tô tendo é que tudo, arte, gráfico, música, as animações estão assim, perfeitas, cara, perfeitas. É a melhor entrada da série visualmente falando, tecnicamente falando também, né? A impressão que nós temos agora é que em Xenoblade Chronicles 3 o Nintendo Switch não parece ser um desafio para a Monolith. Não parece que o console está travando o desenvolvimento do jogo. Pelo contrário, a impressão que se tem é que realmente eles estão tirando proveito mesmo do que o console pode oferecer. E esse, diferente do Xenoblade Chronicles 2, que teve alguns problemas técnicos na época, né? Esse agora parece que está impecável, cara. Realmente impecável. Tanto no modo TV como no modo portátil, né? Pois eu não sei se o pessoal lembra, no Xenoblade Chronicles 2, o modo portátil ele não ficou muito bom. Ele teve uma espécie de downgrade no modo portátil, ele não ficou legal. Já no Xenoblade Chronicles 3 eu posso garantir para vocês, nesse terceiro jogo, o modo portátil está espetacular, assim como no modo televisão. Então, tecnicamente falando,
Xenoblade Chronicles 3 é sim a melhor entrada de toda a série Xenoblade Chronicles. Such a waste. Neo, is that why you're here? For recognition? I was just looking for a training partner. You've nothing to apologize. Mio, Sana, take this. I'm giving you my whole self. So please, live life in my state. For now, just run. Run with all the breath you have. We can take care of ourselves. Stop crying, lads. It won't change anything. Euron! Euron! Vamos falar um pouco agora sobre as batalhas, galera. As batalhas de Xenoblade. Cara, como é prazeroso jogar as batalhas de Xenoblade. As primeiras impressões que eu tô tendo das batalhas são excelentes, pessoal. O que eu posso dizer, ele tem uma batalha muito similar à batalha do Xenoblade 2 e até mesmo do Xenoblade 2 Torna, né, a expansão, né, só que com algumas coisas próprias, né, desse novo jogo, né. Acredito que eu ainda tenha muitas coisas a aprender, novidades que vão aparecer no futuro que ainda não apareceram para mim, porque nós sabemos que Xenoblade é um jogo muito longo. Acredito que para se zerar deva ter aí umas 80, mais 100 horas ou mais de 100 horas, dependendo de como você joga o jogo. Então sempre tem coisas para aprender. Então achei interessantíssimo algumas coisas que o jogo apresenta pra gente, entendeu? A opção de você usar as classes bem diferente uma das outras cara, eu tô tentando fazer o máximo para não dar spoiler para vocês, né? Apenas falar o que já foi dito, né, recentemente, né? Por exemplo, esse lance das fusões ali, né, que a gente vira o Ouroboros, né? A gente funde dois personagens, eles se transformam tipo numa espécie de robô, né, num Ranger bolado, e deixa a gente bem mais poderoso. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E assim, a tática das batalhas, as coisas que vão acontecendo estão cada vez mais interessantes, sabe? Às vezes é muita coisa acontecendo na tela, é muita coisa rolando e assim, é fantástico, cara. É fantástico e pelo menos a primeira impressão que eu tô tendo é que o jogo ele está bem mais organizado, tanto na questão das batalhas, como na questão também de mexer no menu e tudo mais, né? Eu não sei se é porque eu já estou acostumado da série Xenoblade, ou se é porque realmente eles agora acertaram muito na mão e deixaram as coisas mais simplificadas para se entender, porque realmente tem muito conteúdo. Outra coisa muito legal que eu gostei foi a volta do acampamento, galera. A fogueira, né, do acampamento que a gente conheceu bem. Quem jogou Xenoblade Chronicles 2 Torna the Golden Country deve se lembrar. E achei legal que eles colocaram mais detalhes, né. É interessante porque muitas das vezes você vai acumulando XP das batalhas e toda vez que você acha um acampamento, né, você pode dar level up nos seus personagens. Isso é muito legal. E aí, na hora que você dá level up, aparece eles como se estivessem treinando, né? Lutando um com o outro para treinar. É um lugar também que você pode salvar no acampamento. E um detalhe que eu achei legal, que eu não sei se isso mais pra frente vai influenciar, mas a roupa dos personagens, elas vão ficando sujas. Os personagens vão ficando meio sujos. E aí você tem a opção de limpar a roupa, né? Eu achei bem legal isso, bem diferente, né? Eles se atentando a alguns detalhezinhos pequenos, mas que dão uma imersão muito maior na experiência final, né, cara? E, gente, Xenoblade Chronicles 3 tá sendo tudo aquilo que eu tava esperando, viu? Eu peguei o jogo para jogar e não está me decepcionando. Ele tem potencial sim para ser um dos melhores RPGs do ano e para ser um dos melhores RPGs do Nintendo Switch, viu? Mais pra frente eu pretendo falar mais sobre o jogo, mas agora eu queria deixar com vocês apenas essas primeiras impressões aí, que estão sendo muito, muito boas. O jogo é muito bonito, o jogo funciona bem, o jogo tem as batalhas muito boas. O início do jogo ele não é um início pesado, maçante. Ele é um jogo que ele, desde do início ele vai te
dando vontade de continuar, e você quer continuar, você não quer parar, você não consegue falar, vou jogar um pouquinho de Xenoblade. Quando você vai ver, já passaram 5 horas, sabe? Então, isso é algo muito positivo. Os gráficos estão lindos, cara. Eles parecem que a Xenoblade conseguiu achar realmente uma forma artística que, pô, parece, cara, uma pintura em movimento, cara. Os cenários com texturas em ótima resolução, você consegue ver texturas em alta definição, e o modelo dos personagens está muito bem desenhado, muito bem feito e muito bem animado. As animações são excelentes e as dinâmicas de batalha são muito boas. E conforme você vai passando, vai ficando melhor ainda, cara. Um dos pontos positivos desse jogo aqui, se não for o ponto maior, são as batalhas, cara. São as batalhas que fazem a gente querer continuar jogando. Você sente realmente, assim, prazer em continuar batalhando. Não é aquela coisa chata, tem um inimigo ali, vou fugir. Não. Você quer enfrentar às vezes até o inimigo mais fraco, porque você se diverte nas batalhas, elas são bem dinâmicas. E cada personagem tem uma dinâmica muito diferente uma da outra. E o jogo vai te possibilitando a ficar trocando de personagens a hora que você quiser, em tempo real, durante a batalha. Então isso é muito, muito legal, gente. Xenoblade Chronicles 3 lança agora dia 29 de julho, exclusivamente para Nintendo Switch. E pessoal, se você gosta de RPG, tá aí a recomendação, porque as primeiras impressões são excelentes. Se o jogo já está assim, já nessa parte inicial, você imagina o que não virá depois aí com essas longas 100 horas aí de jogo, viu, gente? Então é isso, pessoal. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Valeu, gente! Muito obrigado a todos aí que acompanharam o vídeo. Aqui quem falou foi Andrei Dyer. E é isso. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Eyes over here! Wow, thanks! Mimi, are you gonna be alright?